Bom, assumo a tribuna no expediente final deste início de mês de abril, já entendendo as dificuldades que a gente tem de falar em democracia, quando aos 60 anos do golpe militar no Brasil, a gente tem, de novo, e por diversas vezes, a democracia brasileira recebendo ataques daqueles e daquelas que não respeitam a Constituição brasileira e sequer respeitam o Estado democrático de direito. Então, lembrar aqui que 60 anos do golpe militar não foram o suficiente para que o Estado brasileiro pudesse chegar e condenar os torturadores, condenar aqueles e aquelas que foram protagonistas numa lógica completamente desumana em torturar e matar pessoas que eram contra o regime militar. Então, relembrar nessa Casa de Leis o que representa o golpe militar para o Brasil e esses 60 anos onde essas pessoas não foram condenadas e ainda hoje a gente ter na nossa democracia aqueles que atentam contra ela sendo reconhecidos quase que como patriotas, é um escárnio, é vergonhoso, é demonstrar que após 60 anos de ditadura militar, esse país não fez a revisão necessária e imediata para que aqueles e aquelas que depuseram contra a população brasileira fossem julgados a contento. E mais que isso, essas vítimas do golpe militar que foram estupradas, que foram assassinadas, que tiveram suas vidas e famílias destruídas, sequer tiveram qualquer tipo de justiça, de reparação. Pelo contrário, o que tiveram foram inverdades, mentiras que até hoje não foram colocadas aí à luz da verdade e da democracia que todos nós precisamos enquanto Estado brasileiro. E mais que isso, lembrar também que ontem teve uma manifestação em frente ao DOPS, só para vocês lembrarem que era o momento mais difícil da ditadura militar, onde pessoas foram levadas para aquele lugar ali, perto da Polícia Civil, aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. A sede do DOPS hoje encontra uma luta gigantesca com movimentos sociais, movimentos de memória, verdade e justiça diante do que aconteceu no Brasil, mas também que transforme aquele espaço num museu da verdade, memória e justiça, porque, afinal de contas, aqueles que não revisam o seu passado sequer têm possibilidade de fazer diferente no seu presente ou no seu futuro. Por isso, falar de ditadura militar e da fenda que se abriu sobre a democracia no Brasil é algo importante e permanente. Então, nós, se hoje aqui estamos numa casa legislativa, é graças à democracia, porque aqueles que depõem contra a democracia não deveriam estar dentro dos parlamentos, já que negam a possibilidade de uma Constituição brasileira, já que negam a possibilidade de um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, lembrar que trazer aqui a baila dessa Casa Legislativa, os 60 anos do golpe militar, sem que a justiça necessária chegasse às vítimas do golpe militar, é exatamente uma situação extremamente difícil para a nossa recente democracia. Então, fique aqui a nossa fala de repúdio à ditadura militar, mas mais que isso, de lembrar que a anistia geral e irrestrita continua fazendo com que aqueles que são saudosos da ditadura militar atentem contra a democracia, visto que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, quando essas pessoas, se dizendo patriotas, invadiram o Congresso Nacional, invadiram o STF. Então, estamos aqui para dizer: ditadura nunca mais, e não vai ter anistia para aqueles. E aí, outro debate que eu acho que é tão essencial quanto para uma cidade com desafios enormes, como a cidade do Rio de Janeiro, mas como o Estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente teve um aumento da tarifa do metrô. É isso mesmo, a gente não vê melhoria das condições do metrô, a gente não vê possibilidade de um transporte, que é um transporte de massa, atender de maneira concreta a população do Estado do Rio de Janeiro, mas
o aumento sempre chega. Então, a gente viu o aumento aí de R$ 6,90 para R$ 7,50, que vai acontecer nesse mês, a partir do dia 12, que é um verdadeiro absurdo. Primeiro, porque o aumento da tarifa não reflete necessariamente a melhora do serviço, que é o que a gente está dizendo. Continuamos a ver todos os dias denúncias dos vagões de metrôs lotados, de goteiras dentro dos vagões, de desrespeito ao vagão feminino. Inclusive, essa é uma luta constante de muitas de nós aqui na Assembleia Legislativa para que o vagão feminino seja respeitado, e a gente vê que o vagão feminino enche de homens, e essas mulheres que têm por direito, por lei, um vagão feminino, sequer consegue ter o seu direito respeitado. E a gente pouco vê a fiscalização da AGETRANSP, a gente pouco vê as fiscalizações acontecendo de maneira concreta nos meios de transporte do Rio de Janeiro, em especial dentro do metrô. E outra coisa que quem pega metrô todos os dias sabe, as enormes filas. Tem metrô que sequer tem em funcionamento escada rolante ou até elevadores. Então, é essa situação caótica que o metrô do Rio de Janeiro está vivendo, e, obviamente, os intervalos que são inconstantes no serviço, entre outros problemas recorrentes. Porque se a gente for entrar aqui, por exemplo, com relação aos supostos acidentes que ocorrem cotidianamente nos transportes, em especial na linha férrea, a gente sequer consegue ultrapassar dessa lógica, porque, óbvio, a empresa sempre põe culpa, a concessionária sempre põe culpa nos usuários, e não na sua responsabilidade de garantir um serviço de qualidade e com segurança para aqueles e aquelas que pegam o metrô todos os dias. É importante dizer também que o aumento da tarifa também é absurdo, porque se temos em conta que o preço do Rio de Janeiro é o mais alto do país, em termos de transporte de metrô, isso é importante, a passagem de metrô aqui, se considerarmos um trabalhador que pegue uma ida e uma volta por dia, em 20 dias úteis, para se deslocar até o seu trabalho, corresponde a 20% do salário mínimo. Ou seja, assalariados são esses que mais sofrem os impactos do aumento completamente absurdo do aumento da passagem. Repito, são 20% do salário que essas pessoas recebem. Isso não tem em conta com as pessoas que ainda precisam pegar mais de um transporte público por dia. Ou seja, as pessoas que vivem na Zona Oeste, por exemplo, do Rio de Janeiro, sofrem concretamente para chegar ao centro do Rio. Então, há total negligência por parte do governo e das concessionárias de transporte do Rio de Janeiro com relação às pessoas que dependem desse transporte para se locomover. Então, diante desse completo absurdo, nós oficiamos a AGETRANSP para fazer o seu trabalho, obviamente, de fiscalização, além da Secretaria de Transporte e o Governo do Estado, cobrando explicações sobre esse aumento abusivo e também pedindo a reavaliação dessa decisão de aumento. A gente não pode continuar sendo conivente com a lógica tão absurda e que traz prejuízos concretos para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Rio de Janeiro. Então, obviamente que a gente precisa concretizar o direito de ir e vir, mas, mais que isso, políticas públicas que garantam que as pessoas no estado do Rio de Janeiro não sejam completamente aviltadas no seu direito. E fica aqui o nosso compromisso de continuar pressionando e buscando meios jurídicos e políticos também para reverter esse absurdo de aumento vergonhoso das passagens do Rio de Janeiro, sem que qualquer melhoria e garantia de condições de qualidade no transporte público ocorra. Então, a gente segue aqui vigilantes, mas entendendo que essa Casa Legislativa também precisa cobrar o governador do Estado, governador Cláudio Castro, que só aparece aí para aparecer, só para ter visibilidade, e não fala da luta da população do Rio de Janeiro, que todos os dias é uma guerrilha para conseguir pegar um transporte. E aproveitando também esse momento, dizer que a gente tem aí a abertura do Abril Verde. Abril Verde é em homenagem ao orixá Ossan, que é o orixá das ervas, das plantas,
que traz consigo o debate, porque se não tem ervas, se não tem plantas, não há orixá. Então, o Abril Verde, que foi uma lei que nós aprovamos na LERJ, que hoje ela é regulamentada no Estado do Rio de Janeiro, traz um elemento central, que são as políticas públicas para a superação e o combate ao racismo religioso, em especial os enfrentados pelas religiões de matriz africana. E, nesse sentido, quero convidá-los, aos deputados e às deputadas ainda aqui presentes, e todas as pessoas que estejam nos assistindo, para que venham à Assembleia Legislativa no Palácio Tiradentes, nesse dia 3, quarta-feira, às 18 horas, porque estaremos homenageando lideranças de matriz africana, justamente entendendo o papel dessa casa para o enfrentamento do racismo religioso e da intolerância religiosa. Uma realidade no Brasil que demonstra o quanto que a gente precisa tratar com seriedade a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa. Tem um levantamento da startup Jus Racial, indicada que, em 2023, havia 176 mil processos por racismo em tramitação em tribunais do país. Cerca de 1/3 desses processos, mais precisamente 33%, envolvia intolerância religiosa. Infelizmente, não temos ainda nas delegacias, quando uma pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, a religião ali colocada. Inclusive, tem um projeto de nossa autoria tramitando na Assembleia Legislativa para que, no boletim de ocorrência, a pessoa possa dizer qual é a religião aviltada naquele momento, diante da denúncia que a pessoa está fazendo. Então, somente no STF, dos 1.900 processos de racismo que tramitam, 43% correspondem a casos de intolerância religiosa. Comparativamente, houve um aumento de 17.000% nos casos de processos de racismo nos tribunais brasileiros entre 2009 e 2023. Mesmo com essa realidade extremamente alarmante, o diretor do Jus Racial acredita haver casos subnotificados. Nem precisava o diretor dizer isso, porque todos nós sabemos que, diante de uma situação de racismo religioso, as pessoas se encontram tão violadas, tão violentadas, que sequer têm vontade de ir a uma delegacia falar que sofreu e que foi vítima do racismo religioso, porque dificilmente ela vê que, ao ir à delegacia, ela terá uma investigação aberta e que o racista religioso possa ser, de fato, investigado e levar a termo nessa situação. Então, é fato também que os dados do Rio de Janeiro, senhor presidente, para concluir, demonstram também o desafio concreto para que nós, legisladores e legisladoras, possamos intervir de maneira mais eficiente. O Instituto de Segurança Pública trouxe à baila que as delegacias do Estado registraram somente em 2023 3.000 crimes que podem estar relacionados diretamente à intolerância religiosa e o racismo religioso. Entre esses casos, 2.021 vítimas de injúria por preconceito e 890 por preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Além disso, conforme os dados do ISP, as mulheres negras são a maioria das vítimas. Dados também da Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, focados na Baixada Fluminense, e é importante dizer, a Baixada Fluminense hoje tem 75% dos terreiros de matriz africana, e é importante dizer também que, fora da Bahia, é também o lugar onde tem maior número de terreiros. Então, estamos falando de uma realidade do Rio de Janeiro que muitas pessoas querem fechar os olhos diante do seu racismo religioso, mas também diante da sua intolerância com relação àqueles que professam a sua fé nas matrizes africanas. Então, são números estarrecedores que revelam uma realidade cruel de persistência do racismo religioso entre nós. Então, é por isso que é importante garantir a liberdade religiosa e que estamos nessa casa fazendo a abertura do Abril Verde para que consigamos também empenhar durante todo o mês de abril um debate sobre políticas públicas que superem essa violência, que superem essa lógica tão absurda de violação. Ou vocês não lembram do caso de uma menina que estava com as vestimentas
porque estava ali numa situação em que ela acabava de sair de uma casa de santo, em que ela foi apedrejada. Então, a gente não pode achar isso normal, natural no cotidiano, e muito menos achar que uma casa legislativa como essa possa fechar os olhos para o que acontece com aqueles e aquelas que professam a sua fé nas matrizes africanas. Então, muito obrigada, senhor presidente. Esses são